Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no começo, no primeiro verso da sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, 1. Estamos hoje na gênese de uma nova série. Estamos começando esse livro que pretendemos, o plano inicial é levar cerca de 65 semanas para tratar de todo o livro de Gênesis. Um pouco mais de um ano e alguns meses. E alguns já estão céticos quanto a esse número, mas o plano é esse. Vamos ver o que acontece à medida em que ele avança. Eu vou começar hoje e logo o Mateus vai se juntar a nós, eventualmente Felipe e outros vão se agregar à série, mas nossa ideia é essa. Sequencialmente, verso a verso, não um verso por sermão, mas verso a verso, lidar com todo esse maravilhoso livro dado por Deus. Hoje a gente começa e hoje sim, vai ser só um verso. Eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, sabendo que essas palavras foram registradas milhares de anos atrás, para que você hoje em Brasília aprendesse, crescesse e amasse o teu Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por Gênesis 1:1. E porque Ele nos ensina acerca de quem somos, Ele nos ensina acerca de quem Tu és, e Ele nos ajuda a amar a Jesus. Pedimos, Senhor, que nessa hora de pregação, o Senhor nos dirija os pensamentos, o Senhor tire a turbulência do coração e ajude-nos a focarmos na Tua palavra, no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês alguma vez perguntaram já para o papai ou para a mamãe como foi aquele dia em que você nasceu? O que aconteceu naquele dia? Se estava chovendo, se estava fazendo sol, se você nasceu pequenininho ou se você já era grandão, se você nasceu no hospital ou no metrô a caminho do hospital. Acontece. Se a mamãe chorou bastante, se o papai chorou, se foi só você que chorou, que você chorou, eu sei. Mas será que mais alguém chorou? Você já perguntou para o seu pai ou para a sua mãe como foi o dia em que você teve sua gênese? O dia em que você chegou nesse mundo e agora tudo ficou diferente? Crianças, o livro de Gênesis, e esse versículo principalmente, começa a contar para a gente como foi que o mundo nasceu. Como que foi que todas as coisas nasceram. O sol, a lua, os lagartos, os tigres, as pessoas. Como que tudo começou? E a Bíblia vai contar para a gente acerca desses diversos dias em que Deus fez as coisas e as coisas aconteceram e assim por diante. E sabe, desde criança eu imagino que você tenha curiosidade acerca do começo, acerca do princípio. Nós somos fascinados com a ideia de começo, como as coisas começaram a ir bem, como as coisas começaram a dar errado, como as coisas aconteceram, como chegamos nesse ponto, para que é que estamos aqui? A gente fala das grandes perguntas da vida, tem sentido? É tudo meio assim, foi acontecendo e a gente fabrica o nosso próprio sentido? Tem alguns que falam isso. O mundo não tem sentido nenhum, mas cabe a você, através das suas atividades, através do seu pensamento, através do seu dia a dia, dar sentido para o mundo. Será que a Bíblia ensina para a gente acerca dessas coisas? Como que a gente está aqui? Por que a gente está aqui? Às vezes a gente pergunta essas coisas num espírito bem investigativo e filosófico, tentando realmente chegar nas grandes respostas. Outras vezes a pergunta ela é mais voltada a um sofrimento do coração que vai falar para a gente como que a gente chegou aqui? Como chegamos nesse ponto? Por que é que as coisas estão como estão? Onde começou a sair do trilho? Onde começou a andar nessa direção? E talvez seja um questionamento legítimo do seu coração. Será que você tem algum valor nessa terra? Será que você é valioso? Será que você tem um espaço, um sentido, um significado? Será que você é simplesmente poeira de estrelas? E esse mundão velho tem um direcionamento geral ou tá que nem ônibus sem freio descendo a ladeira? Vamos ver o que acontece. Ou será que tem um direcionamento? Alguém sabe o que está acontecendo lá do outro lado de Órion?
ou a gente só pode especular? Queridos, essas são perguntas do nosso coração que revelam um anseio, que revelam um desejo que todos nós temos de entender o nosso lugar nessa história, o nosso lugar nesse mundo, o nosso lugar nessa grande criação. E nós temos diante de nós o primeiro versículo de um livro essencial para que a gente entenda todas essas coisas, para que a gente busque uma resposta divina a todas estas coisas. E hoje a gente começa, e a nossa mensagem hoje é simples: devemos glorificar a Deus, nosso Criador. Nele está o sentido da vida. De novo, devemos glorificar a Deus, o nosso Criador. Nele está o sentido da vida. Olha de novo o texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa para a gente considerar hoje: Deus criou o universo. A palavra Gênesis, você deve saber, está ligada a início ou princípio, como algo começou. E o livro de Gênesis, ele é o livro dos princípios. Ele é o livro dos começos. Aqui a gente tem o começo do mundo, aqui a gente tem o começo do homem e da mulher, a gente tem o começo dos animais e das plantas, a gente tem o começo do pecado, a gente tem o começo do trabalho, o começo do descanso, o começo do culto, o começo do casamento, começo dos instrumentos musicais e outras formas de arte. Aqui a gente tem o começo da indústria, o começo das línguas, começo do pacto, começo da redenção. Esse é o livro dos princípios. E esse livro vai ajudar a gente a entender todas as coisas. Ele coloca o resto da Bíblia numa moldura. Se você entender bem, principalmente os primeiros versículos de Gênesis, todo o resto das Escrituras se encaixa e faz mais sentido. E o texto começa, esse texto escrito por Moisés, lembre-se, esse é o primeiro livro do que nós chamamos de Pentateuco, que diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, e Moisés, inspirado por Deus, escreve essas palavras para ensinar o povo de Israel acerca da sua origem. E o texto começa com uma bela e simples verdade, descrita sem rodeios: Deus criou tudo o que há. Céus e terra aqui servem como um resumo de todo o espaço e outras coisas. Talvez, e a melhor interpretação tem sido que céus é uma referência não ao que a gente chama aí onde os aviões passam, mas ao mundo espiritual, as realidades espirituais que nossos olhos não veem. E terra diz respeito ao mundo físico onde nós habitamos e tudo mais. Há uma certa divergência sobre isso, mas, em resumo, o que Moisés está dizendo é que não tem nada que esteja fora dos domínios da criação de Deus. Queridos, a gente está acostumado a ouvir isso. No princípio Deus criou os céus e a terra. Todos vocês saberiam citar de cor esse verso. Mas esse verso é chocante. Esse verso é polêmico. Esse verso trata e desafia quase todo o pensamento descrente que você encontra por aí. E ele tem diversas implicações. Veja o que Moisés está dizendo. Ele está dizendo que o universo tem um começo. E que é um começo pessoal. O universo tem um começo. Quando a gente olha por aí coisas grandes, impressionantes, gigantescas, a gente costuma pensar que elas estão aí desde sempre. Por exemplo, monumentos. Digamos que você olhe para Paris numa foto, num filme ou pessoalmente, e aí você olha aquela torre gigantesca, a Torre Eiffel, com seus 300 metros de altura e incontáveis toneladas de peso, aquela coisa maravilhosa, e você pensa: uau, isso está aí desde sempre. Mas na verdade a torre tem só 120 anos. Quase a idade do pai do Aldegundes. Mais ou menos isso. Para você ver, tem gente viva hoje que nasceu logo depois da construção da torre. A cidade é milenar, mas a torre é de ontem. É de ontem. E quando a gente olha então para o universo, para essa coisa gigantesca, tão gigantesca que a mente não consegue compreender as distâncias, tão repleta de mistérios que a gente ainda está tentando decifrar, tão impressionante que alguns acham que é o próprio Deus, é difícil engolir, fazer caber na mente essa verdade. O universo começou, ele veio a existir, ele não é eterno, ele é pequeno. E não é tão velho assim, em comparação com quem o fez. Ele veio a existir pela obra de um Deus pessoal. E esse texto nos ajuda a entender, queridos, o que é que está por trás de todas as coisas. A Bíblia nos ensina o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo, 3 pessoas, um único Deus. Esta é a realidade primária. Esta é a base da existência de todas as coisas. O começo é pessoal. O começo é o Deus Trino fazendo um universo que revela a sua glória. Atenção, a ciência moderna, por causa dos seus pressupostos, vai afirmar para você que o universo em si é a base de todas as coisas. Ele vai afirmar que a coisa básica, primária que está por detrás de tudo é o universo com suas leis de funcionamento. E que se há um Deus, esse Deus precisa se adequar às leis de funcionamento desse universo. Essa é a linha básica da ciência. Já falei para vocês em outra ocasião, mas vale a pena falar de novo. Carl Sagan, um dos mais famosos cientistas do último século, tem aquela frase clássica: o universo é tudo o que há, tudo o que já houve. A ideia, queridos, é argumentar que o universo é a base. Tem uma linha científica que argumenta em favor de um universo eterno, em eterna contração e eterna expansão. Ele vai até um extremo, ele volta até o princípio, com o tempo fluindo em uma ou outra direção. Outros falam num suposto início bilhões de anos atrás, como o Big Bang, sem conseguir, entretanto, ir para trás desse ponto. Supostamente, então, a matéria existia de maneira supercondensada e entrou numa explosão calamitosa, e do caos veio a ordem. Do impessoal surgiu personalidade, pessoalidade, que é uma barreira filosófica intransponível. Você não consegue, a partir de um início impessoal e caótico, gerar ordem e pessoalidade. Não tem como fazer isso. Outros tentam combinar essas coisas todas e pegar um Big Bang, essa ideia da eternidade, mas note que há aqui um conflito básico e primordial. A Bíblia nos ensina que o princípio de tudo é pessoal, é o Deus trino e pessoal, não criado e eterno. A ciência contemporânea vai olhar para o mundo que Deus fez. Mas de acordo com Romanos 1, o que ela faz? Ela tenta retirar o Criador de cena. Tenta retirar aquele que tão claramente se expressou e mostrou a sua glória na criação. Tenta retirá-lo de cena. Eu consigo entender isso. Você consegue também. É o mesmo impulso que te faz olhar para trás e desejar que o carro de polícia não estivesse ali, quando você fura o sinal. Ai, como eu preferia que a polícia não tivesse visto. Ou que preferia que sua mãe não estivesse na sala. Ou que o professor tivesse olhado para o outro lado naquela hora que você deu aquela coladinha. A gente entende o impulso de retirar Deus de cena e deixar somente a criação, porque o nosso desejo é de eliminarmos a culpa que nós sabemos que temos no cartório. A culpa que nós sabemos por causa da nossa situação de rebeldia contra Deus. E nós pretendemos eliminar Deus da história. Mais adiante, em outras mensagens, a gente vai falar um pouco sobre os conflitos entre o que a Bíblia ensina e a suposta verdade irrefutável da ciência. Mas para isso é importante que você estabeleça já firmemente no seu coração. E veja isso aqui. A versão básica do que a ciência ensina sobre o princípio é oposta à sugestão bíblica, ao ensino bíblico. A ciência fala num começo impessoal, a partir das substâncias e da matéria pré-existente. Mas a Bíblia nos ensina um começo pessoal. Um começo onde há um Deus fazendo todas as coisas acontecerem, onde há um Deus que poderia ter feito de diversas formas e fez do jeito que fez, e Ele estava atrás de tudo, Ele estava por trás. Veja bem, Gênesis 1 não dá para a gente a descrição dos processos físico-químicos, mas ele deixa claro, não acontece sozinho, não acontece espontaneamente, não acontece por acaso e não acontece de forma impessoal, acontece de forma programada, dirigida, planejada e pessoal, feita pelo próprio Deus. É importante que você fique firme com uma ideia hoje na sua cabeça. Deus não precisa se prender aos nossos modelos científicos. Veja, isso não quer dizer que Deus é não científico e racional, nada disso. Tudo o que isso quer dizer, e isso tem que ser estabelecido já, é que a nossa mente humana de criatura olha para o mundo e é limitada no que ela consegue entender. E é limitada nos modelos que ela consegue desenvolver acerca da realidade. E Deus não está preso aos nossos modelos. Milagres são nada mais do que isso. Milagres são Deus livremente operando por cima da criação, por cima do natural, de forma sobrenatural.
natural. Deus é livre para agir de maneiras que não combinam com a nossa ciência. Deixa isso claro, e Gênesis vai fluir mais facilmente para você. Porque mais para frente a gente vai falar sobre coisas como um dilúvio, a gente vai falar sobre coisas como Sara tendo um neném já avançado em idade, a gente vai falar sobre coisas que não tem como você num laboratório explicar. Mas, se Gênesis 1:1 é verdade, e a Bíblia nos diz que é, esse Deus é livre para operar por meios naturais, mas também sobrenaturalmente. E nisso tudo, deixe bem claro na sua mente outra coisa que é fundamental aqui nesse primeiro versículo. Deus existe à parte da sua criação. Deus não é misturado com a criação como se fosse parte dela. Tampouco Deus é igual à sua criação. A gente tem que deixar isso bem claro. Muitos cristãos acham que podem e devem se aproximar da suposta sabedoria das religiões orientais, como o budismo e outras coisas. Mas nós temos um problema básico que nos impede disso. As religiões orientais são o que nós chamamos de panteístas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que na visão básica das religiões orientais, o universo é tudo o que existe. Falamos em Deus, mas Deus é o universo. Deus é essa conjunção de todas as coisas que existem ou já existiram. Deus é essa grande mistura, essa maravilha. E esse Deus é necessariamente impessoal. Somos parte do universo, somos parte de Deus. Sabedoria é você perceber isso e crescer à luz disso. Não. A Bíblia nos ensina uma radical separação entre Criador e criação. E isso tem que ficar, mais uma vez, muito claro na sua mente. O Criador é superior e maior do que a criação. O Criador não se limita pela criação. Somente Ele é sua própria limitação. Essa é a primeira coisa que a gente precisava entender hoje de manhã. Deus criou todas as coisas. Sendo Criador, como é que Ele se relaciona com o que Ele fez então? Algum constrangimento acerca de como Ele tinha que fazer o mundo? Se eu vou pintar um desenho, e eu pinto muito bem, na minha opinião, mas quando eu pinto um desenho que tem lá no livro desses de crianças, eu estou limitado. Limitado a quê? Limitado às cores dos lápis que tem na caixinha. Eu posso no máximo usar aquelas cores ou fazer combinação entre elas, mas eu não tenho como fazer fora disso. E eu te pergunto agora, e Deus? Quando Deus decide criar o mundo, quais são as limitações que Ele experimenta? Quais são as combinações que Ele está limitado a fazer, se é que tem alguma? E nosso segundo ponto é esse. Deus fez tudo conforme desejou. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Essa pergunta é uma delícia e às vezes recebe umas respostas mal criadas por aí. O que Deus fazia antes de criar o mundo? Ele fazia o que Ele continua fazendo até hoje. Deus se relacionava de maneira perfeita, em comunhão sublime de amor e glória, na diversidade da Trindade Santa. João 17 indica isso para a gente, quer ver? Abre comigo lá, João capítulo 17. João 17, verso 5. Olha só o que Jesus fala. Essa é uma oração de Jesus e no meio da oração ele diz o seguinte: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está mostrando para a gente algo que acontecia antes que houvesse mundo. O que Deus estava fazendo antes da criação? O Pai se glorificava no Filho, e o Filho se glorificava no Espírito, e o Espírito se glorificava no Pai. Continua aí no capítulo, vai para o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também contigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste. Quando? Antes da fundação do mundo. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Deus estava amando. Na relação maravilhosa e perfeita e suficiente entre as três gloriosas pessoas da Trindade. Antes da criação, queridos, não era uma situação estática, um eterno nada.
Francis Schaeffer, no seu livro Gênesis no Espaço e no Tempo, saindo em português agora, diz o seguinte: algo existia antes da criação. E esse algo era pessoal e não estático. O pai amava o filho. Havia um plano, havia comunicação, e promessas foram feitas antes da criação dos céus e da terra. Isso é espantoso para a gente pensar, porque o que a Bíblia está dizendo é que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas mais para frente a Bíblia fala que teve coisa antes do princípio. E a Bíblia nos dá pistas interessantes, fala inclusive que antes de Deus criar o mundo, numa soberana assembleia das três pessoas da Trindade, o que nós chamamos de pacto da redenção, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, reunidos, planejaram o mundo e planejaram a redenção. Tito fala sobre isso. Tito 1, versículo 2, depois você abre, fala sobre Deus fazendo promessas aos seus eleitos antes dos tempos eternos. A Bíblia nos indica, queridos, que há uma maravilhosa reunião entre a bendita Trindade, em aliança planejando a nossa redenção. Deus não precisava criar o mundo. Se você tem essa ideia, é importante que você acabe com ela hoje. Às vezes a gente escuta por aí as pessoas falando: Deus precisava criar o mundo porque ele estava solitário. Eu te pergunto, Deus estava solitário? Por quê? Porque ele habitava em três pessoas eternamente. Deus criou o mundo porque ele precisava exprimir a sua glória, expressar a sua glória. Deus precisava expressar a sua glória? Não. Por quê? Porque ele já expressava a sua glória entre as três pessoas. Deus criou o mundo porque ele precisava amar. Ele queria amar, então precisava de um objeto para o seu amor. Deus precisava amar? Ele já amava antes da criação do mundo. Ele já amava entre as três pessoas. E a Bíblia nos diz algo especial também. Antes da criação, ele já nos amava. Antes que ele fizesse o mundo, antes de Gênesis 1:1, ele já te amava. O amor de Deus por seu povo, o amor de Deus pelas suas criaturas, o amor redentivo de Deus que iria nos livrar da morte e do pecado, existe antes que o mundo existisse. Agora, deixa isso tomar conta da sua mente e abraçar e tenta entender como isso funciona. É mais do que a gente consegue. A gente consegue explicar e falar, mas a nossa mente funciona dentro de uma realidade que funciona baseada em tempo. Deus é eterno, Deus não se sujeita ao tempo. Mas nós nos sujeitamos e essas coisas são difíceis. E nisso tudo, veja, querido, que o universo é como Deus quis que fosse. Essa é outra implicação importante. Deus criou desde o nada. Se você quiser aprender a expressão bonitinha em latim, é ex nihilo. Desde o nada. Deus criou desde o nada. O verbo usado aqui para descrever essa obra criativa de Deus é um verbo que se usa apenas para falar de como Ele cria. Você é criativo, a gente vai falar mais sobre isso quando falar da criação do homem. Só que você cria apenas de maneira secundária. Você só é capaz de criar usando as coisas que Deus já criou. Deus não é limitado por isso. Deus cria desde o nada. Quando você cria, e às vezes a gente acha que é assim que Deus fez, que Ele pegou massinha de modelar e modelou e fez alguma coisa. Ou que Ele pegou a areia da praia e fez um castelo. Não. Deus sequer trabalhou com partículas pré-existentes, como se Ele fosse um grande trabalhador de Lego, juntando as peças e formando coisas. Veja bem, querido, não é que carbono, oxigênio, hidrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato estavam por aí flutuando, fazendo nada. E Deus pegou e organizou essas coisas em moléculas mais complexas e formas de vida e etc. Não, não havia nada. Só havia Deus. Só havia Deus. Ele não trabalha com matéria pré-existente. Ele tampouco trabalha com espaço pré-existente. Isso eu acho que é mais difícil ainda da cabeça de entrar na cabeça. Porque por vezes a gente acha assim, havia todo esse grande espaço e Deus o encheu de coisa. Botou um sol aqui, não sei o que ali, uma nebulosa acolá, um buraco negro para esse lado. Como se o mundo fosse um grande galpão vazio que Deus na criação resolveu encher. Não tinha galpão.
Não tinha terreno aonde descansar o galpão. Não havia nem tempo e nem espaço. Entenda isso, o próprio espaço-tempo, o próprio tecido da realidade é criação de Deus. E ele, como externo à criação, não depende de nenhum dos dois. Deus não é limitado pelo tempo, ele é eterno. Deus não experimenta a passagem de tempo como nós experimentamos. Deus tampouco é limitado pelo espaço, ele é imenso. Ele é imenso, não tem medida. Deus não trabalha com substância pré-existente, Deus não trabalha com espaço ou tempo pré-existente, e Deus tampouco trabalha com regras pré-existentes. Pense nisso. No próximo sermão a gente vai falar mais sobre a ordem e a forma que Deus organizou as coisas. Mas entenda já que Deus fez como Ele quis, Ele não estava limitado a agir de acordo com o que hoje nós olhamos e falamos, isso é o normal. É assim que funciona. As coisas funcionam porque Deus fez assim. Ele estabelece as leis da física como Ele quer. As leis da física não são maiores do que Ele, e Ele tinha que se sujeitar a elas. Deus é consistente consigo mesmo, Ele é a própria regra, Ele é a própria lei, e Ele criou um universo e colocou os seres vivos, e os seres vivos convertem matéria em energia, e a gente está tão acostumado com isso que a gente acha que tinha que ser assim. Mas se tinha que ser assim, então tem uma regra externa maior do que Deus. Não tinha que ser assim. Deus quis que fosse assim. Eu não sei como funcionaria isso. Minha mente funciona dentro do sistema e não consegue ir tão longe. Mas Deus podia ter feito diferente. Podia. Ele podia ter feito um mundo onde fôssemos todos criaturas bidimensionais. E a gente acharia que isso é o normal, ao invés de tridimensionais. Ou quem sabe, 4 dimensões. Não sei, quem sabe, Ele sabe. Ele fez o espaço, Ele fez o tempo, e Ele poderia ter feito diferente. E a gente sequer tem categorias mentais para conseguir imaginar como poderia ser diferente. Mas poderia. Ele fez um mundo coerente, belo, glorioso, um mundo que se assemelha a Ele. E uma aplicação disso, meu irmão, minha irmã, é que quando você entende a distância entre Deus e você é criatura. Você, pedacinho minúsculo dessa criação, e Ele, imenso, eterno, entenda, Ele tem direitos autorais sobre você. Às vezes a gente reinverte essa relação entre Deus e homem. Pensamos que Deus existe para satisfazer o meu desejo, ou para me fazer o bem, ou funciona como uma apólice de seguro que me garante que tudo vai sair bem aqui na vida. Às vezes a gente não exprime isso abertamente, mas vivemos como se fosse. E às vezes as nossas músicas e as nossas orações revelam isso. Um entendimento invertido de quem é criador e quem é criação. É um pouquinho doloroso ouvir isso, tá? Afinal, você é o centro da interpretação da sua própria vida, mas é bom que você saiba logo, já está na idade de você saber. Você é coadjuvante na história. Mesmo na sua própria história. Você é coadjuvante. O Senhor Deus é o principal, é acerca dEle, é a glória dEle, é o nome dEle, e sim, Ele te faz, e Ele te bota valor porque você é imagem dEle, criatura preciosa, mas não é a seu respeito, é a respeito dEle. E sim, Ele tem direito sobre a sua vida, e Ele te colocou e Ele pode te tirar, e sim, Ele tem direito de te dizer como viver. Quem é Deus para me dizer o que eu devo ou não fazer no meu casamento? Quem é Deus para dizer o que eu posso ou não posso fazer com o meu dinheiro, com o meu tempo? Quem é Deus? Ele é Deus. E no princípio Ele criou os céus e a terra. E Ele te conta como foi, e Ele tem direito sobre você. E você existe com o propósito que Ele fez para você, não outro, seja qual for. E aqui a gente vai para o nosso terceiro ponto. A gente já viu que Deus criou todas as coisas. Segundo, a gente viu que Ele criou de acordo com sua vontade. E agora a gente vai ver que Ele criou tudo para a sua glória. Por que Deus fez o mundo? Essa é uma outra pergunta que as pessoas têm lidado com ela. Por que existe algo ao invés de nada? Por que existe mundo ao invés de não existir mundo? Deus criou tudo para a sua glória.
Queridos, tem inúmeras passagens que nos mostram a gloriosa mão de Deus na criação. Salmo 19 é o mais famoso deles. Os céus proclamam a glória de Deus. E assim vai. Salmo 104, depois sugiro a leitura, e tantos outros nos demonstram que a gente precisa entender que essa criação maravilhosa serve para fazer com que nossos corações sejam elevados para compreender um pouco da glória que é ainda maior, que é a glória de Deus. Há passagens diversas em Jó e em Isaías, projetadas pelo Espírito de Deus, para fazer com que você considere a grandeza da criação, e mais que isso, se a criação já é assim, imagina aquele que fez todas essas coisas. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías 40, e a gente vai ler esse texto pensando acerca disso. Olha como Deus cria e faz de maneira que você veja quem Ele é. Profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12. Olha que o profeta fala em nome do Senhor. Pense na grandeza. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino, que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortinas, desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O texto continua, depois você pode ler, e outros capítulos falam dessa glória, mas veja que ele está dizendo que somos chamados para olhar para essa maravilhosa criação, e a criação deve nos fazer glorificar a Deus. Olha as estrelas, incontáveis, Deus deu nome para cada uma, e quando chama elas aparecem, e nenhuma deixa de aparecer. Deus deu nome a cada uma delas. Nós somos como poeira, nós, as nações, somos como uma gota num balde. Esse é o chamado, queridos, para que você aprenda a olhar a gloriosa criação, e a gente vai falar mais sobre dela nas próximas mensagens, mas quanto mais você investigar o mundo com os olhos de Deus, mais você verá a glória dele, não menos. Mais e mais ele vai ficar claro. Quanto mais a gente entende sobre o funcionamento das células, sobre o funcionamento do DNA, sobre o que funciona dentro das estrelas, sobre o que se passa nas partículas subatômicas, quanto mais a gente vê disso, mais a gente fala, esse Deus é maior do que a gente imaginava. E Deus fez coisas
tão longe da gente que hoje a gente nem sabe que elas estão lá. E às vezes quando a gente descobre, a gente fica assombrado. E era Deus revelando a sua glória. Pouco tempo atrás surgiram algumas fotos novas que a NASA fez, mostrando as nuvens em Júpiter, ali perto da grande mancha vermelha de Júpiter, e a tal da mancha vermelha de Júpiter é do tamanho do planeta Terra. E aquelas imagens maravilhosas mostram o movimento das massas de ar, o marrom se misturando com o vermelho, e aquela coisa fazendo tal, parece pintura de Van Gogh. Não tem muita explicação, mas parece que Van Gogh pintou o que ele não sabia que Deus tinha feito. É maravilhoso, queridos. Nossa arte é apenas um pequeno reflexo da grandeza do que Deus fez. A glória de Deus se mostra na mancha vermelha de Júpiter. Essa é uma das inúmeras coisas que Ele fez que mostra a sua glória. É preciso que você entenda algo vital nesse mundo, nesse momento, nesse mundo, na sua história. Por mais que esse mundo seja glorioso, ele é finito e é criado. O universo é apenas uma versão finita da glória de Deus. Se o universo já é suficiente para fazer com que nossos horizontes se abram, para deixar-nos estupefatos e sem compreensão, quanto mais o nosso Deus. O universo em toda a sua glória é apenas uma representação finita daquele que é infinito. Como diz Deus em Isaías, a que me comparareis? Não tem nada a que me comparar. Queridos, nós devemos adorar a Deus. Essa é uma consequência disso. Salmo 100 chama as pessoas de toda a terra a adorarem. Essa é uma consequência não apenas do fato de sermos redimidos, e isso também, mas somos suas criaturas e como tal somos devedores a Ele. A tragédia humana é justamente o pecado, impedindo a gente de adorar o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Na nossa rebelião a gente foge dele. Mas Deus está resolvendo até mesmo esse problema. Deus criou pela palavra do seu poder, e hoje nós lemos ali em João capítulo 1, algo interessantíssimo. Toda a Trindade está envolvida na criação, próxima mensagem isso fica mais claro. Mas a gente já vê em João 1 que Deus usa o Deus Filho, Deus o Filho é o agente criador, a palavra do poder de Deus. É interessante que cada evangelista, cada um dos 4 evangelistas, lidou com forma diferente com a genealogia de Jesus, com sua gênese. Mateus, cuja maior preocupação é mostrar que Jesus é o Messias, começou com Abraão, o pai de todos os hebreus. Marcos, do jeito que ele é, já começa no meio da história, nem mostra o começo. Lucas traça a origem de Jesus Cristo até Adão, o qual não é uma figura mítica, mas isso é assunto para outro dia. João, entretanto, João vai para antes da criação, ele vai para Gênesis 0. Ele vai para o que acontecia antes da criação, antes da existência de Adão. João nos mostra a surpreendente e essencial verdade acerca de Jesus Cristo. Ele existia antes do mundo existir. Deus o Filho, eterno, não criado, completamente divino, criador de todas as coisas. Hebreus 11 nos fala que entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Sim, Deus o Filho, que depois encarnou e se fez como nós, está não apenas no centro da redenção, mas também está no centro da criação. O universo é cristocêntrico. O universo é voltado para a glória dele. Você percebe como isso torna a encarnação ainda mais assombrosa? Você percebe o que é o espanto da cruz do Calvário, à luz do fato de que o Deus Filho que encarnou é o Criador de todas as coisas? Porque esse que andou entre nós, cheio de graça e de verdade, não é apenas um de nós, embora tenha se tornado um de nós. Ele é o Criador de todos nós. Aquele que pisou no terreno empoeirado de Israel é aquele que planejou a própria existência da poeira. Aquele que transformou água em vinho no casamento em Caná é aquele que imaginou a existência tanto da água quanto da uva e o processo de fermentação. Aquele que andou sobre o mar da Galileia é o mesmo que imaginou e falou a existência, a combinação de 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. E a água foi formada. Aquele que foi pregado numa cruz foi quem projetou as árvores de onde vem a madeira e a colocou no mundo.
E aquele que morreu naquela cruz é quem projetou a união entre espírito e corpo, sofrendo na cruz a violência dessa ruptura. É o Criador, externo a esse mundo, em sua segunda pessoa, encarna e passa a ser parte da história, parte do teatro de glória. E Ele é o sentido, Ele é o significado, está nele. Você quer encontrar o sentido para a sua vida? É Ele. É estar com Ele, é conhecê-lo, é ser redimido, é ser achado nele. Entenda, querido, não reconhecer a luz de Cristo, como João fala que muitos fizeram e muitos ainda hoje fazem, é simplesmente perder de vista tudo. Aquele que não se dobra perante Jesus Cristo entendeu tudo errado. A única forma de você compreender o sentido do universo é compreendê-lo em Cristo. Você não vai compreender a vida sem Jesus Cristo. Cada rotação da terra, cada nascimento de um pássaro, cada vez que ácido mais base formam sal mais água, cada alegria e cada sorriso de neném, são fatos desse mundo glorificando o Senhor Jesus Cristo. Deus se gloria em Cristo e nele nós temos vida. Você, cristão, Deus te chama hoje a observar e a se refestelar na glória da criação e no seu Criador. Você, melhor do que qualquer outro, entende a maravilha do que está por aí. E somos instados a lembrar de Cristo em cada piscadela, em cada inspiração que a gente tenha, em todos os dias de nossa vida. É tudo para Ele, é tudo por meio dEle, é tudo pensando nele, e é tudo pensado por Ele. E essa é a Gênese. Essa é a Gênese dos nossos estudos em Gênesis. Um livro desafiador, um deleite para todos nós, e pode começar a ler, tá? Não precisa ficar me esperando, não. Deus criou você. Deus te colocou nesse tempo e nesse espaço para que você o glorificasse, para que você contribuísse para a sua maravilhosa glória. Você é parte do glorioso e assombroso teatro de Deus. E se agarre a esse primeiro verso. Porque se isso aqui é verdade e Deus diz que é verdade, então nada que vem daqui para frente deve nos parecer impossível ou mítico. Se desde o nada Ele fez tudo, qual é a dificuldade de um dilúvio, de Babel, de Sara ter um filho e assim por diante? E Ele te chama hoje a conscientemente, a intencionalmente aprender e crescer e amá-lo e servir, a abrir os olhos e ver. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus Cristo é o objetivo de tudo. Hoje começa o passeio por Gênesis. Será que encontraremos com Jesus em Gênesis? Quem mais encontraríamos? Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso Salvador, que além de ser nosso Salvador, é o poderoso e glorioso Criador de céus e terra. Nós te louvamos, Senhor, porque somos feituras dele, resgatados por ele.